Meu nome é Adailton Pereira dos Santos e o maior gigante que eu enfrentei na minha vida foi uma cadeira de roda por 2 anos e meio. Eu era uma pessoa ativa, né? Tenho esposa, tenho 2 filhos, né? Na minha rotina normal do meu dia a dia, trabalhava, né? E um dia saí para trabalhar e quando eu me deparei, fiquei paraplégico. Do nada, começou a adormecer da minha cintura para baixo, ao qual eu perdi todos os meus movimentos. E quando eu cheguei ao médico, eu nem sabia que eu tinha hérnia de disco, que eu vim descobrir que eu tinha 3 hérnias de disco na coluna, ao qual uma delas veio comprimir a minha medula, me colocando em uma cadeira de roda por 2 anos e meio. Usei fralda por 1 ano e meio e ali foi uma barra que foi uma das guerras que eu enfrentei mais difícil, impossível aos meus olhos e aos olhos dos médicos que me atenderam, era impossível de vencer, porque o médico me deu 1% só de chance de voltar a andar. É uma situação humilhante, né? Porque para uma pessoa que não dependia de ninguém para nada, ativa, eu sempre gostei de fazer minhas coisas, e aí me deparei um belo dia fazendo xixi na roupa sozinho. Por exemplo, do nada, quando eu passei a mão na minha roupa, estava todo molhado. E o pior de tudo do diagnóstico foi eu ouvir o médico chegar para mim e dizer, olha, você tem 1% de chance de voltar a andar e você não é homem mais para tua esposa. Ele falou isso para mim. Então aquilo me tirou o chão dos pés. Quer dizer, foi como, eu falei, meu Deus, como é que eu vou vencer isso? Porque os médicos falaram, o que a gente podia fazer, a gente já fez, e aí eu tive que partir para a fé. Abracei a fé. E aí eu fazendo as correntes, né? E aí o pastor um dia me deu essa palavra, que eu tinha que me revoltar contra aquela situação. Foi o caso que Davi fez, né? Quando ele venceu Golias. Quer dizer, todo mundo já tinha se conformado ali naquela situação, que eu até imagino que naquela época a Bíblia não cita assim com detalhes, mas eu creio que o povo já tinha se conformado que aquela guerra era perdida. Foi o meu caso, eu já tinha me conformado que aquela guerra era perdida para mim. Mas aquela palavra me fez eu sair daquela situação, falando, não, peraí, se eu tenho que me revoltar contra a minha situação para vencer isso, então é isso que eu vou fazer. O detalhe foi essa revolta. Dizer para Deus, como Davi fez. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus Todo-Poderoso, o Deus de todos os exércitos? Então, foi isso que eu fiz, né? Parti para a guerra, falei, meu Deus, se está escrito, a tua palavra é verdadeira, então tem que acontecer na minha vida. Eu estou cansado de ouvir testemunho dos outros. Eu quero dar o meu testemunho. Quando, na hora ali da oração, que o bispo começou a orar, eu pedi um sinal para Deus. Falei, Deus, eu me revoltei contra a minha situação, não aceito mais ficar em cima de uma cadeira de roda. Quer dizer, eu estava conformado, mas a partir daquela data eu tinha me revoltado. Eu falei, me dê um sinal que o Senhor era comigo. As minhas pernas não moviam nada, os dedos não moviam. E ali eu falei assim, olha, sabe quando você faz força para mexer as pernas? E eu senti o meu dedo do pé direito, tremeu, deu aquela tremida. Foi isso que Deus me colocou dentro de mim. Eu falei, já era. E eu tenho até uma foto minha que eu gosto bastante, que foi o dia que eu estava no meu andador fazendo fisioterapia. E assim, sabe quando vem assim, na mente falou assim, solta o andador. E ali eu soltei. Eu tenho essa foto até hoje lá. Eu soltei e estou solto do andador. E ali eu peguei a primeira vez e comecei a dar uns 2, 3 passinhos com o andador. Foi daquela data em diante, em 3 meses eu estava andando. Porque eu não só acreditei, mas eu agi a fé. Olha, hoje é tudo o contrário, né? Eu tenho uma vida ativa com a minha esposa normal. Estou aqui andando, né, de pé para contar a história. E faz mais de acho que uns 5, 6 anos que eu nunca mais sei o que é fralda na minha vida, né? Fralda agora só para os meus netos. Porque nem para os filhos que já estão criados. E o mesmo Espírito Santo que se apossou de Davi, foi o mesmo Espírito Santo que se apossou de mim. E me fez eu enxergar assim, não mais o tamanho do meu gigante, mas sim o tamanho daquela fé no Deus que fez Davi vencer o gigante, me fez eu vencer também o meu gigante.